Bom dia, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. E chegou o momento de mais uma ministração do Evangelho de Cristo, uma ministração que vai nos fazer crescer espiritualmente, nos fortalecer espiritualmente e que vai nos mostrar que posição nós estamos com Deus, na palma das mãos do Pai, da onde ninguém pode nos tirar de lá. Amém, meus amados? Então sejam bem-vindos a esta sala espiritual, que é a Igreja de Cristo, que não é quatro paredes e um teto estendido de cima. A Igreja de Cristo, como diz a palavra, onde estiver duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, estará em comunhão com ele, porque a comunhão com Cristo não é um copo de que suga um pedaço de pão, como se faz dentro das religiões. A comunhão com Cristo é no pão, sim, mas é isso aqui, ó. O pão é este que nós se alimentamos com ele. Amém? Então chegou o momento de todos nós se alimentar com este pão aqui, que é a palavra dele. Então você daí, da sua cama talvez, ou do seu sofá, eu daqui, você daí a um ponto, ou daqui a outro ponto, e juntos está formado a Igreja de Cristo. Amém? Vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, dá um like também nesse vídeo, tanto no Facebook, tanto no YouTube. Se inscreva neste meu canal no YouTube para fazer esse canal crescer, né? Fortalecer o canal, e assim este vídeo alcançará outras pessoas, né? É o evangelizar que se fazia antigamente, batendo nas portas. Então, meus amados, chegou o momento de nós se aprofundar neste crescimento. E o tema do nosso crescimento hoje é a multiforme sabedoria da graça. Esse é o nosso tema de hoje, a multiforme sabedoria da graça. Amém? Então, para nós adentrar nesse estudo, vou pedir para você abrir o seu livro aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler do 8 até o 18. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia e a sua mente. É muito importante, é muito mais importante que você abra a sua mente do que você abrir somente a sua Bíblia. Amém? Então abra a sua Bíblia no livro aos Efésios, capítulo 3, versículo do 8 ao 18. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, disse Paulo à igreja aos Efésios. E assim eu repito essa palavra de Paulo, e a mim, a todos os santos aqui do nosso país, de todos aqueles que me assistem. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Não foi lei, foi graça. Me foi dada esta graça de pregar aos gentios, não foi os judeus. Você vê só? Foi dado graça para Paulo pregar, e não foi para os judeus, foi para os gentios, para a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela foi formada de gentios, primeiramente, né? Então, isso já é um ponto em que a igreja de Cristo deve se ligar, né? Raciocinar seu raciocínio. Esta graça a pregar aos gentios o evangelho, não é lei, o evangelho das insondável riquezas
de Cristo. Aí o povo torce a palavra e diz que Cristo fez promessa de riqueza para aqueles que seguissem, mas a riqueza é o entendimento desta palavra, uma palavra que nos educa para ser um cristão de fato, de verdade, uma palavra que nos faz crescer, nos fortalece, uma palavra que tira o medo e não coloca medo, né? Então, meus amados, esta riqueza de Deus para os seus filhos, palavras de crescimento, palavra de fortalecimento, palavra de conhecimento, porque é impossível se você conhecer Deus, se você não conhecer a palavra dele primeiro. Versículo 9: e manifestar, depois de você conhecer o Evangelho de Cristo, a graça de Cristo, então ela vai se manifestar em você. Amém? E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Olha, e manifestar a dispensação do mistério desde os séculos ocultos antigos, desde o princípio do mundo, desde os séculos ocultos, essa manifestação, meus amados, que passou desde Abraão até Pedro, por todo esse povo, passou por Abraão, Moisés, passou por Josué, passou por Davi, passou por todos esses povos aí, né? Essas pessoas que lideraram pessoas, né? Por lideranças. Então, o mistério de Cristo, que é a graça de Deus, passou por todos esses povos e veio manifestar quem? A nós. Manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos. Você vê que está no plural. Desde os séculos oculto em Deus. Então estava com Deus essa graça. A graça já existia, mas estava oculta em Deus, que criou todas as coisas. 10. Para que pela igreja, não é pelo pastor, não é pelo papa, não é pelo bispo, é pela igreja. A igreja somos nós. Igreja é vidas, não é parede, não é um teto estendido em cima das paredes. Pela igreja, a multiforme, está aqui o tema do nosso estudo. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Aí a manifestada, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Não era conhecida. A graça de Cristo não era conhecida. Só depois da cruz que essa graça ela foi manifestada, mas por conta das opressões governamentais, né, dos imperadores, a igreja ela foi se desbandeando, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, né? E assim foi vindo as pessoas, a igreja que conheceu, chegou a experimentar, não falo conhecer, né? Chegou a experimentar dessa multiforme sabedoria de Deus, ela foi se acabando. Porque os seus opressores, é só você entrar na internet e procurar pelas histórias do ano depois de Cristo, e por que não falar do ano 200 até outros séculos mais na frente, séculos a partir da frente. Então, aquelas gerações, aquelas igrejas, né, que conhecia, chegou a experimentar essa multiforme sabedoria de Deus, elas foram se acabando e nascendo outras gerações
com o entendimento dos imperadores, dos seus governamentais, como eles queriam que fosse. Então, para você ver, aí se passaram quase 2.000 anos, 1.700 anos, esse é o resultado da igreja de hoje, que não entende, esqueceu totalmente, não entende mais nada do que é ser um cristão genuíno. Aí vive dentro dessas chamadas igrejas, praticando coisas que nem na palavra de Deus tem. Santa Ceia tem aqui na palavra de Deus? Não tem. Campanha tem aqui na palavra de Deus? Não tem. Então, meus amados, são centenas e centenas de coisas que são praticadas hoje dentro de uma chamada igreja, carregando o nome de Cristo, mas que não são cristãos, coisas pagãs, festa de Páscoa, cantada pascual, festa pagã, natalino, festa pagã. Então, meus amados, é essa sabedoria de Deus que Ele está nos trazendo, trouxe no passado, foi apagada, pelos imperadores, seus perseguidores. Mas, graças a Deus, essa multiforme sabedoria de Deus, ela está renascendo novamente dentro do coração daqueles escolhidos, daqueles eleitos. Então está renascendo novamente um evangelho puro, sem braganha, para uns no 10, para uns no 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Dos principados, que dentro das religiões, quando se lê o nome desses principados, já muda para Satanás, para diabo. Mas principado vem da terminologia príncipe, filho de um rei, do qual era Jesus. Príncipe, filho do Deus Altíssimo. Então está aqui a palavra principado, dos quais a igreja, sem entendimento, chama Jesus de Satanás, de diabo, porque a palavra principado é príncipe, filho de um rei. Agora, dos principados e potestade, dos poderes, príncipe, filho do rei, poderes dos que mandam, dos reis, que manda, aquela palavra do passado, naquela época tinha rei, então potestade, e nos lugares celestiais. Então Deus está revelando esta multiforme sabedoria à igreja, está renascendo aqui nesses lugares, nos lugares celestiais, que é aonde nós estamos sentados, nos lugares celestiais aqui, na atmosferas aqui, celestiais, é aonde está a igreja de Cristo. 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu já falei, eu estou cansado de falar, e como a palavra ela vai aparecendo, outras pessoas ainda não conhecem. Paulo aqui, no ano 60 BC, Paulo estava no reinado de quem? No reinado de Jesus de Nazaré. Então, se Paulo está no reinado de Jesus de Nazaré, quais são as palavras deles? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus era o Senhor deles, porque estava no reinado de Jesus.
Mas Jesus, esse reinado, Jesus devolveu ele ao Pai no ano 70, depois do ano 70, quando ele trouxe juízo a Israel. Então o reinado foi devolvido e agora é Deus Pai que reina. Então nós, na Igreja de Cristo hoje, ela não vive no reinado de Jesus de Nazaré para Ele ser o nosso Senhor. Não, o nosso Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra, Deus Pai. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo está certo escrevendo aos judeus, chamando Jesus de nosso Senhor, porque eles viviam no reinado de Jesus. Versículo 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, não é com dúvida, porque 60% do que se prega dentro dessas igrejas são dúvidas. Jesus vai voltar quando? Não sei. Então isso já é dúvida. Mediante a fé nele, portanto vos peço que não desfaleças nas minhas tribulações. Olha quem estava vivendo as tribulações, Paulo e todo aquele povo, no ano 60, vivendo essas tribulações, por vós, pois nisso está a nossa glória. Versículo 14. Por esta causa me imponho de joelho. E esse se pôr de joelho, meus amados, não é a pessoa andar com o joelho no chão. Joelho vem da terminologia se dobrar a estas causas. Paulo não está dizendo que ele vai se ajoelhar por esta causa, não. Paulo, ele se curvou diante dessas revelações que chegou até ele, que foi confiada a ele, Então Paulo se curvou, um homem que era um perseguidor, agora ele se curvou e está sendo perseguido. Essa é a terminologia de se pôr de joelho. Não é fazer como muitos faz foto de joelhos na rua, em qualquer lugar por aí, e põe nas redes sociais. Não, isso não tem nada a ver. Você se curvar a Cristo é você confessar o que foi conquistado na cruz: salvação, consagração, santificação, batismo no sangue. Mas o religioso, ele não se curva diante destas pregações. Para o religioso, ele tem que ir até uma piscina, para daí então ele deixar os pecados dele lá. Ele tem que ir no monte, ele tem que buscar o Espírito Santo 2, 3 vezes por semana num local chamado igreja. 2 vezes, vamos pôr 2 vezes. Uma ele vai buscar e na outra ele vai levar. Então você vê que são pessoas que para ele se curvar é dobrar o joelho, é você dobrar o joelho no chão. E isso não tem nada a ver. É se curvar, é aceitar essas conquistas que foi conquistada na cruz. Me ponho de joelho diante do Pai. Diante do Pai. E de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. 16, nós vamos ver até o 18. 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, lá vem a riqueza de novo, não é riqueza da Bíblia, não é bens materiais, meus amados, mas a tua torça palavra
e acha que ser uma pessoa de Deus tem que ter uma mansão, tem que ter um carro importado, tem que ter uma fazenda, tem que ter uma empresa. As riquezas da Bíblia são sabedorias, não é bens materiais. Isso não quer dizer que você não deve trabalhar e tenha esses bens materiais. O que eu quero dizer é que não tem nada a ver bens materiais com sabedoria, a riqueza de Deus. A riqueza de Deus são sabedorias. Confiança mediante a fé. No 14 nós estávamos. Por esta causa me punho de joelho diante do Pai. 15. De quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra. 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória. Então você conhecer essa riqueza, isso é uma glória para o cristão. O cristão, ele não pode jamais, ele pode se desviar de Deus, como diz dentro da religião, que uma pessoa que estava dentro de uma chamada igreja, ela se desviou de Deus. Não existe a mínima possibilidade de uma pessoa se desviar de Deus. Ela se desvia do quê? Do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus. Ela não faz parte, ela deixa de fazer parte do conhecimento de Deus, da santidade de Deus. Ela deixa de fazer parte, mas se desviar de Deus, jamais. Então, esse Deus que permite que o homem se desvie dele, esse Deus para mim não serve. E nem é esse Deus do Evangelho de Cristo. Esse Deus aí eu desconheço ele. Da glória, a riqueza da sua glória, vos conceda um apartamento em Paris, uma fazenda, um avião, uma televisão. É isso? Não, não é isso. Vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu espírito. Não é mediante um copo de suco, nem um pedaço de pão. É mediante o seu espírito. Então o Espírito de Deus é Ele que tem nos fortalecido a cada momento das nossas vidas. Então, se eu tenho o Espírito de Deus me fortalecendo, para que me serve um copo de suco, um pedaço de pão? Até mesmo sem manteiga. Nem manteiga tem no pão. Para que serve isso? Um pão tem que ter no mínimo uma manteiguinha. Então, meus amados, são esses, a igreja de Cristo, infelizmente, ela não está desviada de Deus, porque isso é impossível. A igreja de Cristo, ela está desviada do conhecimento de Deus, dos ensinamentos de Deus, da sabedoria de Deus, da santidade de Deus. Está desviada a igreja de Cristo, por não dar ouvido ao seu evangelho. Lembro todo o versículo 16, conceda que seja fortalecido com o poder mediante o seu espírito. Aonde? Na igreja? Não. No local chamado igreja? No homem interior. Não é nessa carne. Essa carne, meus amados, ela não serve para nada. Se ela fosse da Friboi, dava para fazer um churrasquinho. Se ela fosse da Swift, dava para fazer um churrasquinho. Mas não serve para churrasco. Então essa carne ela só serve para trabalhar. Só. Foi o intuito dessa carne ser feita aqui nessa terra. Vinha aqui nessa terra. Trabalhar neste reino aonde nós estamos. Então,
como no reino, como numa empresa, no comércio, existe a hierarquia de baixo até em cima, até chegar ao dono, assim é esse reino onde nós estamos. Cada um tem uma função. Uns, infelizmente, a função dele foi trabalhar. Foi trabalhar até o fim de seus dias. Outros receberam a função de ser patrão. Outros já receberam a função de mandar. Mas é assim que funciona um reino, uma empresa e outras coisas mais, né? O versículo 16 nós temos, mediante o Espírito no homem. Você vê, o Espírito no homem interior, ou seja, o Espírito de Deus em nosso espírito. O Espírito de Deus não está nesta carne. O Espírito de Deus está no meu espírito. Amém, meus amados? E quando você chega a esse conhecimento, nós nos fortalecemos. Nós não andamos chorando. Nós vivemos alegria, nós desfrutamos do que nós temos. Se pudermos fazer um churrasco pelo menos cada 15 dias, nós faz. Porque nós chegamos a um conhecimento do que, qual é a nossa função aqui nessa terra. É trabalhar e desfrutar daquilo que nós engranjeamos, né? Arranjamos. Eu vou ler o 17, não está aqui no meu programa aqui, mas eu vou ler o 17. Versículo 17. E assim, né? E assim habite Cristo, o Espírito de Deus. Habite Cristo no vosso coração. Você recebe Cristo habitar? Você aceita Cristo habitar no vosso coração? Assim, esse versículo eu achei muito bacana, muito bonito. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amém, meus amados? Então, mas eu falei com ele, eu estou 18, né? Na verdade, não era só até o 17, era até o 18 mesmo. Então ainda tem mais um versículo. A fim de poderes compreender. Então depois que você está alicerçado nessa sabedoria de Cristo, né? Aí assim diz o versículo 18, a fim de poderes compreender com todos os santos, a igreja junta, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade do entendimento de Deus, da sabedoria de Deus, da santidade de Deus que está em nós. Está revelado no seu santo, na igreja. A igreja, infelizmente, ela tem se desviado disto aqui, não é de Deus. De Deus não tem como se desviar de um Deus que disse, subimos até o céu, Ele manda descer. Se descermos até as profundidades, Ele manda a baleia pegar. Não tem como desviar de um Deus desse, meu irmão. Só na cabeça de um chamado pastor que diz que a igreja está desviada de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Está perdido não de Deus, perde na palavra, está perdido na palavra, perdido no conhecimento, que se perde. Mas para nós que somos salvos, você vê, olha o que Paulo está dizendo.
para nós, desde há 2000 anos atrás, já, que a palavra está no pretérito passado, como o Paulo não está escrevendo isso nessa madrugada, então a palavra está no pretérito passado. E no pretérito passado, nós que estamos, a palavra está segura, afirmando, é uma afirmação, né? Estamos salvos. Estamos salvos. Somos salvos, que somos salvos, poder de Deus. Poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, daqueles que faz teologia, né? Podemos trazer isso, configurar em cima desta palavra? Podemos, porque é eles que aparecem. Eu fiz teologia, sou doutorado, para quê? Para tentar enganar a igreja. Mas nisso aqui, Deus está afirmando aqui, o Evangelho está nos revelando. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. 20. Vamos ler até o 21. Onde está o sábio? Ele fez a pergunta, né? É uma pergunta. Onde está o sábio? Onde o escriba, que eram os escribas que traduzia a lei, interpretava a lei, né? Onde os escribas, onde o inquiridor deste século, não do século nosso de hoje, mas do século que eles viviam, deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Não se tornou louca? 21, vamos ler até o 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. E quando fala mundo, a palavra aqui, quando está falando mundo, não é essa estomosfera do céu onde nós vivemos, do mundo. Esse mundo somos nós mesmos. É vidas, é pessoas, né? O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar. Então, essa palavra salvação não é salvar para a vida eterna, é salvar o povo dele da loucura do mundo, dos sábios, daqueles inteligentes, ou seja, o cientista, né? Que a igreja, quanto mais um aparecer perante a igreja e dizer que fez curso de teologia, estudou não sei o que mais, estudou bacharelado, estudou não sei aonde, aí que a igreja apoia. Não, esse é o cara. Mas a palavra está indo contrário aqui. A sabedoria. Aprove a Deus salvar os que crêem pela a loucura da pregação. Porque, meus amados, a pessoa chegar a dar ouvido a uma pessoa que só tem a primeira série como eu, e a pessoa parar para ouvir, tem que ser louca. Porque pela legalidade do mundo, você teria que parar para ouvir quem? Ouvir um doutor, um doutorado, mestrado. Mas a palavra está dizendo o contrário aqui. Proveu Deus salvar aqueles pelo conhecimento. Cadê o nosso parou? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus, coube a Deus. Aprove a Deus salvar os que crê pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação.
Eclesiastes não, Eclesiastes sim. Eclesiastes, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se forma os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então, o que é que nós entendemos aqui? Deus não dá o seu conhecimento aos sábios, aqueles que procuram entender Deus através de livros, porque o homem acha que para conhecer Deus tem que fazer um curso de teologia. Não, Deus não se rende a esses homens. Deus se rende a quem se curva diante do Espírito Santo, ou seja, dá ouvido à voz do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo o único intercessor entre o homem e Deus. É o Espírito Santo que traz essas informações, é somente Ele. Então, o homem ele pode estudar até em raivas. É assim, esse nome tem essa faculdade, não sei para onde aí perdida. Não adianta, Deus não vai dar conhecimento a eles. Aí nós vemos na igreja, porque essas pessoas estudam tanto para quê? Para fazer campanha de Sansão, de Ana, fazer campanha de Josué, de Davi, né? Fazer fogueira santa. Olha para que dá o estudo desse povo. E a igreja, seu entendimento, acompanha esses cães aí. Romanos. Abra sua Bíblia lá em Romanos. Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículo 33, 34. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutável os seus caminhos. 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi que conheceu a mente de Cristo? Quem? Esses homens aí, esses pastores, têm tentado conhecer através de livros, através de outro homem, né? Porque o livro não existiria se o homem não tivesse escrito. Então eles tentam conhecer através disto. Mas o Evangelho de Cristo, a sabedoria de Deus, nos mostra que para você conhecer um pouco de Deus, é através do Espírito Santo, não tem outro caminho. Não escutar os seus caminhos. 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Eu vou ler o 36. Não, ia ler o 35, ia ler o 34. Vamos ler até o 36. Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha restituído, né? Seja restituído. Então, como que eu posso, por exemplo, o que faz dentro dessas igrejas por aí, campanha, essa fogueira santa, diz, não, você tem que dar para Deus para que Deus venha te restituir. Dá o que para Deus? Se todo ouro, toda a prata que existe em cima dessa terra é dele, então eu vou dar o que é dele? Não tem como.
E ele está dizendo aqui, é o que Deus está afirmando aqui. E quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Então, eu tenho esse copo d'água aqui, se é meu, aí sim, eu daria para Deus e esperava uma restituição. Mas a água já é dele. É ele que nos dá essa água que nós bebemos. Então o homem, meus amados, o homem ele não tem nada para dar nada para Deus, porque tudo é de Deus. Quem primeiro deu para ele para ser restituído? 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, meus amados. Então, isso se chama Evangelho de Cristo, o manual de um cristão. O manual do cristão está aqui, nas cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. E em Romanos mesmo, nós estamos no capítulo 11, volta até no capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados há quase 2000 anos atrás, nós, Paulo está no meio aqui, né? Então, há 2000 anos atrás, eles e nós, hoje não existe batismo, meus amados. Não existe batismo em água, não existe batismo mais de forma nenhuma. Porque nós, quando nascemos, já nascemos batizados. Porque esse batismo aqui foi de uma vez por todas. Então foi um batismo eterno. Então nós já nascemos batizados. Não existe batismo de água nem de forma alguma. O único batismo é do Espírito Santo e que nós já nascemos com ele. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, não foi numa piscina, em Cristo, não foi no rio Tietê, né, no Tamanduateí, não foi no rio Niterói, não, foi em Cristo, foi na cruz, foi no sangue. Batizado em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Bom, você vê, põe o seu raciocínio. Paulo vivia com Jesus quando ele foi morto na cruz? Não era convertido. Ao contrário, Paulo combatia aqueles que viviam com Jesus. Mas ele está dizendo aqui, ele está se pondo na conversa, ele está se pondo no meio da conversa, né? Vamos ler de novo 3. Ou porventura ignorais o que todos nós, como Paulo, tu foi batizado na cruz, tu combatia nessa época, até o dia da morte de Cristo, tu combatia aquele povo. E tu agora está dizendo que tu foi batizado nele? Você vê, meus amados, que o batismo foi na cruz de uma vez por todas. Por todas. E não foi batismo com água. É com o Espírito Santo que nós fomos batizados hoje. Que fomos batizados em Cristo. Então, antes de Cristo, o Espírito Santo não vivia no homem. Hoje vive. Em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Era um versículo só, né? Esse versículo 4 é tão lindo, porque a gente vai cortando, porque o tempo está se cumpridando aqui. Mas eu vou ler o versículo 4. Fomos, pois, sepultados. Olha, Paulo foi morto também na cruz. Meus amados, isso aqui é ser uma pessoa. A pessoa, quando ela se torna um ser espiritual, quando ela reconhece que ela não é um ser carnal com experiência em espírito,
quando ela reconhece que ela é um ser espiritual com experiência humana, experiência em carne, aí ela entende isso aqui. Ela entende que Paulo, ele não morreu lá na cruz carnalmente, mas espiritualmente, né? Fomos, pois, sepultados com ele. Isso precisa muita fé mesmo para crer nisso aqui. Por isso que os crentes, eles não creem. Porque os olhos deles não permitem isto. Pois fomos sepultados com ele. Aonde? Na sua morte. Na morte pelo batismo. Na morte pelo batismo. Para que com Cristo como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, né? Foi ou não foi? Foi pela glória do Pai, né? Não foi pela glória de Jesus de Nazaré, porque quem salvou Jesus não foi ele mesmo, foi o Cristo, o Espírito de Deus que salvou Jesus de Nazaré. Então toda honra, toda glória tem que ser dado a quem? O Espírito, o Cristo ressuscitado. A igreja fica batendo palmo para Jesus de Nazaré, esperando Jesus de Nazaré, faz tudo em nome de Jesus de Nazaré, mas a palavra está mostrando o contrário aqui. Se a palavra está mostrando que toda honra, toda glória tem que ser dada ao Cristo, o Espírito que ressuscitou, como é que eu vou dar glória a Jesus de Nazaré? Pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém, meus amados? Volta lá em 1 Coríntios, nós andamos pelo capítulo 1, pelo capítulo 3, volta no capítulo 12. Capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, tem só mais essa passagem, mais duas. Hoje acho que não vai demorar tanto, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 11. Versículo 7. A manifestação do Espírito, ou seja, antes da cruz, o Espírito não estava manifestado no homem, hoje está, né? E a igreja, ela não reconhece essas coisas aqui, meus amados, que foi conquistado na cruz, e nós temos o quê? Que se curvar, aceitar isso aqui, ó. Nós temos que entender. Quando nós entendemos, não, aliás, nem tem como você entender isso aqui e não se render a esta palavra. Mas quando você não tem esse entendimento das conquistas da cruz, aí você vai lá no meio da rua e droga seu joelho lá no chão para se apresentar para o povo. Ainda tem uns que forçam a barra ainda. Se fosse uma mulher pelada, todo mundo dava um like, fez essa coisa aqui, ó. Ainda força a barra ainda. E tem uns idiotas que dizem amém, porque não tem um mínimo de entendimento do que é ser cristão, não tem um mínimo entendimento do que foi conquistado na cruz. Nós, os da graça, nós vemos isso aqui, essas conquistas da cruz. Os crentes vêem um homem morto lá na parede, lá no madeiro cravado. Então, que hoje não está mais, é lógico, né? Mas na mente do crente está lá parada uma cruz e um homem cravado numa cruz. É isso que os crentes veem, eles cantam assim, louvam assim. Jesus, derrama teu sangue em mim. Se Jesus tiver sangue para derramar, ele está lá na cruz ainda. Mas ele não está naquela cruz. Ele foi glorificado, não tem mais sangue para passar em ninguém, derramar em ninguém. Então os crentes, eles não têm esse entendimento. Deus não permite que eles tenham esse entendimento. Não é que eu estou falando, é que está escrito, Deus não permite. Por que Deus não permite? Então na lei não tem Espírito Santo. Como que agora vai ter? Uma lei que foi abolida, não serve mais. Então, se eu estou na lei, eu anulo tudo isso aqui.
Eu anulo, então se está anulado, ou eu anulo a lei e vivo o Evangelho de Cristo, e começo a entender tudo do Evangelho, ou eu anulo o Evangelho de Cristo e vivo isso aqui e só vejo o que tiver na lei. É isso. É esse o pequeno segredo. Aqui não tem doutorado. Não precisa de doutorado, mestrado para entender isso. É simplesmente isso. É essa chave que você precisa abrir e entender, que você não consegue enxergar o Evangelho de Cristo se você está dentro da lei. Ou você sai da lei para entender o Evangelho, ou você sai do Evangelho para entender a lei. E como a lei era um ministério de maldição, de escuridão, de treva, né? Era um ministério de maldição, um ministério de treva, um ministério de condenação, eu quero graça com isso nada. Nós lemos todos aqui, nós estávamos voltamos ao 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida, se não estou lendo uma coisa errada. Versículo 12, do 7 ao 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um proveito, visando a um fim proveitoso. Um fim proveitoso. 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de quê? Da sabedoria, mediante o Espírito. Pastor é Espírito? Não é. Mediante o Espírito a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Mas tudo é do Espírito. Seu Espírito, você não tem sabedoria, né? É da onde parte a riqueza aqui, ó. Sabedoria e conhecimento. Quando você lembra da passagem que tem lá em, acho que é Salomão, do rei Salomão, que eu acho que ele sacrificou, acho que é bem essa história, acho que você talvez, só se você não lê Bíblia, que Salomão, ele sacrificou na época, naquele tempo que já existia sacrifício. Diz que Salomão sacrificou, como eu não sei, né? Mas diz que Salomão sacrificou 1000 bois num único dia para Deus. Mas não pediu nada. Não pediu apartamento, não pediu iate, não pediu avião, não pediu televisão, não pediu hospital. Aí diz que Deus falou, como tu não me pediste nada, eu vou te dar sabedoria e conhecimento. Pronto, foi o suficiente para esse homem ser o rei mais rico de toda a história. Deus deu o que? Apartamento? Deu fazenda para ele? Não deu. Deu o que? Sabedoria, entendimento, inteligência. É assim que cresce aqueles que têm o entendimento de Deus. Essa riqueza que o crente, que o cristão tem que ter. Esperar de Deus. Não receber um apartamento. Não. Sabedoria e entendimento. Paramos no 7 aqui, né? No 8. Paramos no 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria e a outro segundo o mesmo Espírito. O mesmo, não é outro não. O mesmo. O mesmo Espírito a palavra de conhecimento. 9, vamos ler até o 11. 9. A outro no mesmo Espírito a fé, no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito, não é outro, no mesmo Espírito, dons, é o que eu estou usando agora. Isso é um dom. É um dom. No mesmo Espírito. E esse dom só me serve agora.
Quando eu fechar essa palavra, essa Bíblia aqui, o dom é fechado também. No mesmo espírito, dons de curar. Então, é um dom. Dom de curar. 10. A outra operação de milagre. Para um pouco. Há outras operações de milagre. O milagre, esse milagre, aqui nós estamos no Novo Testamento. Esse milagre foi dado aos apóstolos para que o mundo, o povo de Israel, quando se fala mundo, se fala da Bíblia, é o povo de Israel, eles viessem conhecer o poder do Evangelho de Cristo que estava naquele momento, naquele tempo, se estabelecendo na terra. Então, para eles, os judeus teriam que conhecer que aqueles homens tinham sido enviados mesmo por Deus. Então, Deus o permitiu, até, não sei se nós vamos ler aqui ainda, o dom de língua. Dom de língua não é língua do Espírito Santo, é idioma. Então Deus foi dando esse poder para o povo reconhecesse que aqueles homens eram enviados de Deus. Foi Deus que tinha enviado eles. Então, vocês vão fazer esses milagres aí, para que o mundo reconheça que esse é o meu evangelho, é a minha palavra, eu estou com vocês. E hoje? Hoje precisa disso. Se todo mundo já conhece o evangelho dele, sabendo que o poder está no evangelho, na palavra dele. Deus, como ele mesmo diz, ele é fiel para cumprir a palavra dele. Então, os pastores hoje só querem saber de milagre. Nós somos imitadores de Jesus, Jesus fez milagre e nós vamos fazer também. Mas Jesus usou uma coroa de espinho, isso eles não querem. Jesus foi furado nas costelas, isso eles não querem. Jesus foi cuspido na cara, isso eles não querem. Agora querem ser imitador de Jesus, mas só que nos milagres. Jesus andou de jumento, isso eles não querem. Querem andar de avião. Onde está a imitação de tudo isso aqui, eu não sei. Versículo, parando no 10. Há outros operação de milagres, há outros profecia. A profecia naquela época ela estava acabando, né? Então existia profecia. Por que existia profecia ainda? Porque a lei ainda estava cruzando com a graça, e na lei tinha profeta. Hoje, qualquer pessoa que lê isso aqui, por exemplo, agora eu estou profetizando. A palavra aqui, a profecia está aqui. Não, está aqui lá no Rio Grande do Sul, vai morrer muita gente, vai ter um enchente, vai acabar com tudo. Não, isso não é profecia. Isso é uma maldição que você está falando lá para o povo lá. Deus não mandou você falar isso. Você está falando de si próprio. Talvez até a pessoa tenha aquelas poluição noturna, aqueles sonhos noturnos, né? E a pessoa traz para dentro da igreja, dizendo que Deus falou para ele, não foi. A outra operação de milagre, a outra profecia e a outro discernimento de espírito. Discernimento, olha a palavra, discernimento de espírito. Então, eu preciso discernir qual é o espírito, o que é que o espírito do bem faz e o espírito do mal. O espírito do mal não é Satanás, é bom muito bem que você entenda isso. Deus criou os espíritos. Você quer entender melhor isso, sobre discernimento de espírito, a função de cada um? Lê o livro de Enoque. No livro de Enoque explica tudo. Deus é soberano e dá ordem aos seus espíritos. Tem espírito que faz chover, tem um espírito que faz garoar, o espírito de cura, tem o espírito de tudo, cada um tem sua função. E tem o espírito até de quê? Do engano, daqueles que não querem se curvar à palavra de Deus. Então, a esses, Deus envia qual? Deus dá ordem ao espírito do engano. Você vai lá, engana aquele povo para eles ficarem mais enganados ainda.
Você não vai lá para tirar eles do engano, não. Você vai lá e faz eles se aprofundar mais ainda no fundo do poço, que nem os evangélicos falam, né? Por exemplo, eu tenho um carro, vou vender para pôr na fogueira santa. O que é que o espírito do engano faz? Não, você tem um, tem dois, você não tem dois? Porque eu tenho dois, né? Tem um 11, eu tenho 11, então vou enfiar logo os dois. O espírito dá logo os dois, para você se ferrar logo. É assim com o espírito do engano, não é Satanás, não existe isso. Não existe isso. É só você ler o livro de Enoque, que os romanos, Jerônimo e o padre Jerônimo e João Ferreira de Almeida tirou da Bíblia aqui. Mas, meus amados, vocês tenham paciência, deixa de 1 hora, nem estava vendo. Ó, a Bíblia, no meu entendimento, isso é no meu entendimento, a Bíblia teria que ser composta de quê? Os 5 livros como é que dá o nome disso aqui? Os 5 primeiros livros históricos, né, da Bíblia, o livro de Enoque e as cartas de Paulo, e acabou. Não era para ter mais nenhum. E estava resumida a Bíblia. Isso era a Bíblia genuína. Bem, vamos terminar aqui, já estamos com 1 hora. Paramos no 10, né? Espírito e discernição de espírito. Há variedade de línguas. Variedade de língua, não é língua de anjo, não existe isso. Variedade de idioma. Ou seja, que você vê que tanto é verdade que naquela época tinha escola de CCIE? Não tinha. Então, como era o evangelho, teria que ser pregado para todas aquelas nações de todos os tipos de línguas. Então o Espírito fazia a pessoa falar na língua daquelas nações, para que eles viessem entender o evangelho de Cristo. Mas os crentes, os pastores, diz o quê? Língua de anjo. E a igreja vai comendo tudo, não tem entendimento de nada, vai comendo tudo, né? É igual aqueles, hoje não, mas aqueles porcos de antigamente, que tudo que põe-se lá no chiqueiro, o porco comia. E é assim que eu vejo a igreja de Cristo hoje, comendo tudo quanto é lavagem, que dão para eles, vão comendo. Línguas, a outra capacidade para interpretá-las. Capacidade para interpretá-las. Por exemplo, aqui, vou citar um pequeno exemplo aqui, tenha paciência. Pedro, no dia de Pentecostes, Pedro falando do Evangelho de Cristo e aquelas outras nações, entendendo que Paulo, outras nações que não falavam a língua de Pedro, entendendo o que Pedro estava falando. Isso é dom de língua, isso é falar em outras línguas, que os crentes chamam língua de anjo. Mas interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Isso me faz crescer espiritualmente, isso me fortalece, isso me mostra que não existe língua de anjo, não existe línguas de nações, línguas estrangeiras. Tem umas 2 passagens aqui, Romanos 6, capítulo do 16 ao 19, tem esse mais outro. Versículo 16: Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servo, seja do pecado, né? Servo do pecado, seja serva, seja do pecado
para a morte ou da obediência para a justiça. Obediência para a justiça. Ou você obedece o Evangelho de Cristo e está livre de todos isso aqui, ou você fica na lei, no ministério de morte e condenação. Mas a graça a Deus, por quê? Mas graças a Deus porque outra hora, né? Mas graças a Deus porque outra hora, tempos atrás, esse barulho dessa máquina agora ainda bem que nós estamos terminando. Outra hora, escravos do pecado, da lei, que o pecado era a transgressão da lei, e eles outra hora eram escravos da lei, né? A cumprir toda a lei, escravo do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fosse entregue a sã doutrina de Cristo. Não é proibições, não corta o cabelo, não coma carne de porco, essas coisas todas, essas parafernália toda aí. Versículo 18. E uma vez libertados do pecado, da lei que fazia eles, quem fazia eles pecar era a transgressão da lei, era o não cumprimento da lei. Então todo o povo judeu que tinha lei, eles pecavam, porque ninguém conseguia cumprir a lei, 613 mandamentos. Libertado do pecado, fostes feitos salvo da justiça. Salvo da justiça. 19. Falo como homem, né? Paulo está dizendo, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Fraqueza da vossa carne. Por que a carne se tornava tão fraca assim? Porque a carne nunca foi aperfeiçoada, nem vai ser aperfeiçoada. Então, o aperfeiçoamento não está na carne, está no espírito, do qual eles não tinham antes do ano 70, né? Da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para escravidão, né? Escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para santificação. Amém, meus amados? E para nós terminar hoje com toda a sorte de bênção, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós vamos ler do 8 ao 10. O livro de Atos dos Apóstolos, você vê a grandeza de quem não conhece a palavra de Deus, não tem o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, o discernimento de Deus. Aí os pastores pregam esse livro aqui para a igreja e faz, ainda diz que é Novo Testamento. Isso aqui não é Novo Testamento. Isso aqui é livro da lei ainda, são os acontecimentos dos apóstolos, né, que pregava a lei, e também de Paulo, que pregava a graça. E quem escreveu esse livro aqui? Lucas. Lucas escreveu 2 livros, esse livro de Atos e o próprio livro de Lucas. Ele escreveu para quem? Para a igreja? Ou tinha remetente e destinatário? Esses 2 livros tinha remetente e destinatário. O remetente era Lucas, que não era um judeu. Lucas não era judeu, não era apóstolo. Lucas era um escritor e que ele escreveu esses 2 livros a pedido de Teófilo. Então, Teófilo, que segundo o que nos deixa esclarecer aqui, Teófilo, pelo visto, era um homem de poder, de posse, que mandava em alguma coisa, porque ele se refere a Teófilo como excelentíssimo Teófilo. Então foi Teófilo que teve essa curiosidade de conhecer
os fatos que aconteciam naquele tempo, naquela época lá. Então Teófilo pediu para escrever. Então o livro de Lucas foi escrito para Teófilo, não foi para a igreja. E o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito também para Teófilo, não foi para a igreja. Como que eu posso pegar os escritos que estão no livro de Lucas e os escritos que estão no livro de Atos dos Apóstolos e pregar para a igreja? Como? Vou levar a igreja para onde? Para o caminho errado. Eu vou ensinar a igreja a andar por um lado totalmente o contrário da sabedoria de Deus, né? Andar em conhecimentos que não foi dado à igreja, não foi para a igreja. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, que o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas que escreveu. Ele não era apóstolo, ele era um escritor e ele não era judeu, ele era gentio. Amém? Então, para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, e assim nós tiramos esse peso da nossa consciência, através do conhecimento, tiramos as dúvidas e os desconhecimentos e deixamos entrar a verdade, a certeza e o conhecimento de Deus em nossas vidas. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo do 8 ao 9. Versículo 8. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. 9. Esse homem ouviu falar Paulo. Então esse homem, ele paralítico, ouviu falar que Paulo andava pelos lugares lá, fazendo milagre, né? Aí ele teve a curiosidade de conhecer o que Paulo pregava e não o que os apóstolos pregavam, Pedro, Tiago, João e sua companhia. E esse homem teve essa curiosidade, né? Paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais poderá andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele, Paulo, né? Paulo fixando nesse homem, no aleijado, os olhos, viu que possuía fé para ser curado. Então Paulo olhou assim, viu aquele homem aleijado lá, pedindo esmola certamente. E Paulo olhou e Paulo não viu ele como um envelope do dízimo, das campanhas, né? De libertação. Paulo viu nele o quê? Fé para ser curado. Fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, 10, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Amém, meus amados? Aí vai continuar dizendo que a multidão vendo aquilo, né? Nós vamos fechar aqui porque o vídeo está estourado. Você pode continuar lendo na sua casa. Você vai ver a história que o povo se admirou com aquele milagre que Paulo fez, né? E chamou ele de Júpiter, de não sei o que mais, que era não sei o que mais. Vai contar a história toda aqui, amém? Mas então, meus amados, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque essa palavra, ela vem entrar em nós, e esse poder, que é o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus, e esse poder tem que estar dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, amém? Então, se você aceita isso aqui, porque realmente você já entendeu o que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo nos educa para isto. O Evangelho de Cristo, ele não salva. O Evangelho de Cristo, ele nos educa para chegarmos a esse conhecimento. Com esse conhecimento, nós temos o conhecimento que nós não tínhamos. Nós já éramos salvos, mas não tínhamos conhecimento. Sem o conhecimento não adianta, meus amados. Adianta eu ter 1 milhão
dentro de uma gaveta se eu não sei que tem dinheiro lá? Eu guardei, mas deu uma amnésia na minha mente. Pronto, eu que era rico, estou pobre. Mas eu sou rico, só não sei onde está o dinheiro. É exatamente isso que o Evangelho de Cristo nos faz. Trazendo na nossa mente, né, que tinha dado uma amnésia na nossa mente, que nós não sabíamos que nós éramos salvos. Então o Evangelho está trazendo essa educação, esse entendimento, esta sabedoria, que nós já somos salvos e não tem para onde nós correr, a não ser para o eterno. Amém? Então sejam todos abençoados pela graça de Cristo, não somente hoje, mas em todos os dias da sua vida que você vivencia nessa terra. Amém? Paz eterna e até quarta-feira, a partir das 19 horas.